E também a gente não pode pensar na perda de 5, 10, 15 empregos, onde 200 mil pessoas pagam IPVA caríssimos. E tem sim que andar nas vias livres da nossa cidade. Porque as vias foram feitas para os carros andarem e não para os carros ficarem estacionados nas vias. Então é isso, Paulo. Veja bem, eu tenho comentado já várias vezes aqui, eu acho que o trânsito em Natal realmente é um trânsito que não foi planejado, a cidade como não foi planejada, esse gargalo que está existindo no trânsito é natural porque hoje são mais de 250 mil veículos rodando dentro da cidade, entre caminhões, ônibus, automóveis, caminhonetas, no caso que o Maurício lembrou bem, motocicletas, são mais de 250 mil veículos. Quer dizer, se a cidade não foi planejada, tem que se criar mecanismos para facilitar esse trânsito e facilitar o andamento da cidade. Mas pelo que eu entendi, pela colocação de vocês dois, é de que o Via Livre é necessário, é importantíssimo para a cidade. A discordância que está existindo aí, segundo Luiz Carlos, diz que não houve planejamento nem tempo para ser implementado, e Maurício defende que houve planejamento, houve tempo, e que a Secretaria de Mobilização, através do secretário Campos Lima, procurou todos os setores envolvidos. Você acompanha isso de perto, Luiz? Mais uma vez, Maurício mostra que não houve planejamento. Veja bem, ele falou que o secretário conversou com o povo da Afonso Pena. Na verdade, não partiu da prefeitura. O secretário Kelps, a prefeita Micarla, colocou o Via Livre ali na Romualdo Galvão, de uma hora para outra, acho que no mês de fevereiro já estava, numa atitude precipitada, sem planejamento, pegou todos os pequenos comerciantes ali de surpresa, inclusive a gente diz, um perdeu 3 empregos, outro perdeu 5 por comérciozinho. Se você multiplicar todos os comércios de todas essas avenidas, dá um efeito pior ainda que a crise. E mesmo se fosse só 15 famílias, a gente tem que evitar que essas 15 famílias fiquem desempregadas, porque você não sabe o que é um cidadão que está ali trabalhando, ganhando seu salário mínimo. Se fosse só 15 famílias, eles ficaram desempregados. Então isso tem que ser evitado, a gente tem que ter a sensibilidade. Quando o vereador Maurício já disse, o secretário fez audiência, conversou com o pessoal da Afonso Pena, não foi verdade. Ao contrário, e aqui eu parabenizo a sociedade, os comerciantes da Afonso Pena, eles que se movimentaram, porque viram o autoritarismo que foi feito lá na Romualdo Galvão e se movimentaram e vieram atrás. E você acha que foi autoritário o comportamento da prefeitura? Foi de uma hora para outra. Você não pode fazer isso prejudicando, para melhorar para 200 mil, eu vou prejudicar 1000 comércios, isso não existe. Você tem que melhorar para os 200 mil, mas prejudicar o menos possível. Eu sou a favor do Via Livre. Agora, como eu disse, tinha que ter planejamento para aqueles comerciantes levar, eu assumi agora, sou a prefeita Micarla, mas em junho de 2010 a população fique sabendo que a Romualdo vai ficar livre. Sua questão também foi só a questão tempo, né? A questão importantíssima, tempo, a questão de prejudicou uma parte da população, uma parcela que a gente não tem nem como dizer aqui, porque não tem todos os dados daqueles comércios. Mas quem passa, quem morava ali, vê, sente o desastre que foi essa implantação. A forma de implantar, não estou dizendo Via Livre. Não é nem a forma, você está querendo dizer o tempo de implantação. E você dizer, não, a Afonso Pena, houve audiência. Houve porque a gente provocou, quem chamou foi a Câmara, porque fizeram um desastre desse. Na outra. E os comerciantes da Afonso Pena, quando viram que ia fazer a mesma coisa, eles se mobilizaram, vieram até a Câmara, a gente trouxe o secretário aqui, eles foram atrás, então partiu deles, né? E aí eles ganharam 2, 3 meses, que não é o tempo suficiente, Paulo. Você, quando mexe com a rotina numa cidade, você tem que planejar, não é o intuito de eu vou botar aqui, porque quem passar vai aumentar tantos % de carro, vai me achar bonitinho, vai passar livre, mas quem passar talvez não perceba nem como aquele projeto prejudicou pela forma que foi implantado, como aquele projeto prejudicou tantos cidadãos, talvez nem perceba, mas o agente público, o prefeito, o secretário, tudo tinha que ter essa sensibilidade, porque ele tem que ver os prós e os contras, isso não foi medido, não foi planejado. Então, deixar isso aqui bem claro, inclusive a gente falou isso para o próprio secretário, quando esteve aqui, que faltou a parte de planejamento. Você não pode fazer nada no intuito de achar que ali é aquele melhor, sem ver
o quanto vai prejudicar. Você tem que olhar os dois lados. Então, a gestão tem que ter essa sensibilidade. Então, na minha opinião, foi isso que faltou na gestão da prefeita Micaela. Você quer dizer, então, que a questão do tempo ter sido tão exíguo, tão curto, trouxe um prejuízo maior que poderia ter sido aliviado se fosse dado um maior prazo? Lógico, seria isso? diminuiria e o projeto continuaria. Qual foi o prazo, Maurício, mais ou menos que a prefeitura... Porque você disse que houve um estudo antes, houve planejamento, embora o Luiz Carlos discorde, você disse que houve planejamento por parte da CEMOB para a implantação desse via livre. Qual foi o tempo, mais ou menos, que foi utilizado para se implantar isso aí? Paulão, veja bem. Porque o governo de Micaela, a administração de Micaela começou no início do ano passado. E parece que Kelps já trouxe essas ideias naquela época. Bem, houve tempo sim. Aqui está se discutindo se o tempo realmente foi bom, ou foi pouco, ou foi muito tempo. Está se discutindo isso. E quando o vereador professor Luiz Carlos fala que o secretário Kelps não foi muito receptivo aos comerciantes da Afonso Pena, não quis discutir, o secretário quis sim discutir, foi a todas as audiências. E você veja outra coisa, viu, Paulão? Se você pegar o FEComércio, se você pegar o Ministério Público, se você pegar o CDL, todos foram a favor do projeto Via Livre. E outra coisa, quando o vereador professor Luiz Carlos fala da perda de empregos, a gente tem que deixar claro aqui, tem que ver números. Vamos analisar os números, porque como o professor Luiz Carlos fala, parece que se perdeu centenas de milhares de empregos. Eu acho que isso não aconteceu. Pelo menos na Romualdo Galvão, pelo que eu observo, isso não aconteceu. Agora, numa cidade onde todo mês a gente ganha mais de 1.000 veículos, todo mês, precisa se tomar decisões e rápidas. Decisões rápidas. Então, o Via Livre foi feito com muita coragem, com muita audácia. Então, é um projeto que está dando certo. Agora, todo benefício pode trazer algum malefício. E toda mudança ela é traumática. Então, você veja, a gente não pode deixar de beneficiar 250 mil carros por conta que a gente vai pensar, vai perder 10, 15 empregos. Desse jeito, a cidade nunca vai se desenvolver. Nós somos uma das sedes da Copa, a gente tem que pensar grande. Se a gente pensar que a cidade não pode se desenvolver porque vai ter uma perda de 10, 15, 20 empregos, pelo amor de Deus, a gente nunca vai ser uma cidade desenvolvida. Nunca vai ser uma cidade desenvolvida. Então, veja bem, mantendo-se ainda no mesmo tema, eu vou questionar os dois da seguinte forma. Já é previsto, já foi anunciado por Kelps Lima, eu já coloquei aqui, inclusive, nesse programa, de que haverá uma mudança de fluxo na Jaguarari e na São José. A São José seria só no sentido centro, Lagoa Nova, ou centro BR-101, centro Ponta Negra, e a Jaguarari voltando, né? Cidade satélite para o centro. Vai haver essa mudança. Porque, por exemplo, eu acompanhei em Brasília, nós temos uma avenida de ligação entre a Rodoferroviária e Taguatinga, que quando é pela manhã, a partir das 7h30, ela vira fluxo único. Elas são são 3 pistas de cada lado, mão e contramão. Ela vira fluxo amplo, único para entrar em Brasília. Ao final da tarde, a partir das 5h30 da tarde, ela inverte. Ela de Brasília para Taguatinga, fecha a outra via, quer dizer, não fecha, usa a outra via na contramão para poder fluir melhor. E em outros locais aí do país, existe essa questão de você mudar o fluxo totalmente para facilitar. Luiz Carlos, o secretário Campos já anunciou, inclusive, que isso vai ocorrer. Não disse ainda quando. Qual o prazo que você acharia ideal para que se houvesse essa adequação? Porque não vai mudar muita coisa. Só que em vez de você ter mão em contramão na São José, mão em contramão na Jaguarari, você terá mão única na São José, saindo do centro da cidade, ou seja, ali da Alexandrino até a cidade, ao Candelária, e na Jaguarari vindo do final do Candelária até ao centro da cidade, ou até próximo aqui ao centro, no sentido entrando na cidade. Qual o tempo você acha que deveria ser adequado para orientar a população? Bom, Paulão, primeiro, se eu fosse o secretário, eu procuraria a Câmara, né? Porque a Câmara, porque é a casa do povo, a sociedade vem aqui, é difícil você marcar alguma coisa lá no Executivo. Eu procuraria a Câmara, as comissões aqui que existem, dessa parte de transporte, né, e fazia uma audiência pública, traria
os moradores, as associações, os comerciantes que estão nesse trecho e próximo, e no geral, os movimentos em geral da cidade, que eles iam opinar e aí a gente ia absorver, ia escutar o que eles sabem, porque eles é que vivem ali há anos e anos, e aí com a contribuição deles é que iria saber o prazo necessário e convocaria também os outros órgãos representantes, como o Ministério Público, com tudo, para também participarem dessa ação. Aproveitar para deixar bem claro que quando o vereador Maurício Gurgel disse o Ministério Público, todo mundo foi a favor do Via Livre, espera aí, ninguém foi escutado. Porque parece até que a prefeita Carla fez uma audiência pública antes de implantar o Via Livre. Ela assumiu em janeiro e fevereiro começou o Via Livre sem dar satisfação a ninguém, sem nem saber, só achando que era um projeto bonito, sem ver o que ia prejudicar. Por isso que eu digo que prejudicou aí milhares de empregos e se botar todas essas outras ruas, pior ainda. Você insiste que não houve discussão suficiente. O que eu insisto, que até para essa outra implantação, é que se venha escutar a população, a comunidade, porque toda ação boa tem que ter seu lado ruim? Não, eu discordo disso. Você